E aí, pessoas, tranquilo? Vamos dar uma olhada como é que foi feito o Miranha, esse Homem-Aranha bonitão aí, logo depois da vinheta. Ih, tá demorando a vinheta. Isso aí é ele saindo lindo e bonito da impressora. Vamos dar uma olhadinha aqui. Não é um action figure do zero, mas eu queria mostrar como sai um boneco com calma e tranquilidade. Quando você bota ele com calma e tranquilidade no fatiador e na impressora, você tenta evitar de colocar suporte na parte assim, de pele dele, de corpo. Tenta colocar só onde vai ser encaixe e onde é imprescindível, onde você não tem como evitar de colocar. Tipo aqui assim, tá vendo nessa mão aí dele? Eu coloquei suporte na base, coloquei médio mesmo, para não importa se marcar, ali vai ser uma parte escondida, mas eu quero que sustente todo o peso da mão dele. E como ele tem esses dedinhos que estão assim para baixo, né? Então, consequentemente, esses dedinhos vão ser flutuantes. Então, tem que ter um suporte ali. Pode ser um suporte médio, um suporte médio e alguns suportes leves. Que esse médio ele vai dar aquela reforçada ali, né? Vai deixar bem forte. E os leves vão sustentar toda a outra parte. Tá tendo um monte de pontinho vermelho ali, que são ilhas. Porém, o programa ele entende tudo aquele negócio ali da roupa dele, toda aquela coisa da roupa dele como ilha. Então dá para ignorar, porque não tem aquilo tudo de ilha. É mais o detalhe da roupa dele mesmo, tá? Aí vocês fazem assim, desse jeitinho vai dar certo. Então, no final acaba que todo o corpo, o braço dele, não vai ter marca de suporte. Então isso evita, adianta também a outra parte na hora de você dar o acabamento. Tá vendo? Por consequência, a parte de baixo de eu colocar, ó, tá vendo o queixo dele? Mesma pegada, botei ali um médio e o resto tudo leve. Consequentemente, a parte de baixo, aonde entra os médios, acontece que fica mais rígido, um pouco mais difícil de retirar. Mas aonde, por ser uma parte que não importa, né, que é a parte ali que vai ser de encaixe, então tá de boa, não tem problema. Ó, tá vendo essa parte saiu metade e a outra metade ficou. Ó, tá vendo? Ficou ainda um pedacinho ali. Mas ó, marcou ali, não tem problema nenhum. Depois da lavagem, como ele é uma peça oca, você tem que fazer uma lavagem por dentro dele, tá? De preferência com um álcool bem limpinho. Você joga, espeta com uma seringa ou com esse borrifador, você que escolhe, só tem que ter algo para injetar o álcool lá dentro, tá bom? Agora a gente vem fazendo a cura. Você que não tem uma washing cure, compre uma washing cure compatível com a sua impressora, tá? Não pode comprar qualquer washing cure não. Compatível que eu digo assim, que seja do tamanho da sua mesa de impressão. Porque senão você vai comprar uma muito pequenininha. Se você comprar grande, melhor ainda, né? Mas se você comprar uma muito pequenininha, vai acabar que as suas peças não vão caber lá e você vai ter que fazer cura e lavagem 2 vezes para a peça que você imprimiu uma vez. E pronto, olha lá, a peça já sai praticamente pronta. Você não tem que dar muita lixa e nem muito acabamento. Tá vendo? Óbvio que vai ter uma lixinha em um acabamento, no queixo, essas coisas, mas ó, encaixe perfeito. Tá ali, tá perfeito, minha gente. Qual foi? Só pressionar ali porque eu não pressionei. Beleza? Então, aí, ele já colado, um pouquinho de lixa e com primer. Zero trabalho. Tem um. Agora vamos lá. Eu não tenho um azul da roupa dele, porém eu tenho 2 azul. Então, misturo um pouquinho de azul claro com azul escuro para fazer o tom que eu quero. Pera aí que tem uma mensagem do Miranha para vocês. Se eu fosse você, daria um like nesse vídeo para ajudar o amigo das pinturas aí, valeu? Que isso, depois dessa não tem como não deixar o like, hein? Então vamos lá, eu botei 2 partes de azul claro para uma parte de azul escuro. Por quê? O azul claro que eu tinha é muito claro e o azul escuro que eu tenho é muito escuro. Então não é compatível com a cor do azul dele. Então eu misturo os dois ali, fiz um azulzinho diferenciado. É legal você ter várias cores de vários tons de azul, vários tons de verde. É legal, mas pô, é custoso, né? Então o que eu tenho aqui pra mim? Eu tenho um tom de azul claro, um tom de azul escuro. Quando eu quero um azul mais esverdeado, eu misturo com verde, pô. Então não tem necessidade de você ter tantas cores assim, a não ser que você queira, não querer ter trabalho, tá com o dinheiro sobrando, o que não é o meu caso. Então eu vou fazendo as minhas variações de tinta. Ari, mas essa tinta vai acabar, tu vai pintar e vai acabar. O que você vai fazer?
Não vai, você vai refazer, não vai ficar o mesmo tom, mas vai ficar parecido porque você já tem a receita, que são 2 por 1. Então só 2 gotas de azul claro e uma gota de azul escuro. O que acontece comigo? Acabou. Então eu vou lá, faço 2 por 1, vou lá, faço a misturinha, vejo se ficou parecido. Tá vendo que ficou mais azul escuro do que antes? Na hora da mistura deu para perceber. Acrescento mais uma gota de azul claro, mais um pouquinho de diluente. Os diluentes tem aqui no canal, tá bom? O diluente que eu utilizo. Existem várias fórmulas aí na internet. Eu utilizo esse, gosto desse. Seguindo. Pinto ele de azul completamente sem critério nenhum. Mais pra frente eu vou fazer a sombra e as luzes dele, entendeu? Então, por enquanto, agora eu vou vir com o vermelho, um vermelho básico mesmo ali da Acrylex mesmo, sem muito critério, com um pincelzinho da Ceramic, que esse vídeo vai estar saindo na segunda. Na quinta eu vou estar falando sobre esses pincéis, tá bom? Então você tem aí um pincelzinho de pelo de Marta. Eu vou explicar um pouco mais sobre esses pincéis que vale muito a pena. Mas vamos focando aqui no Miranha. Agora eu tô pintando a parte vermelha dele sem muito critério, só tendo cuidado para não borrar o azul, tá? Caso eu borre o azul, aproveitando que a tinta ainda tá fresca, eu pego um pincelzinho molhado e tiro aquele vermelho que eu borrei e acabei borrando o azul. Vamos selar a peça, tá bom? Sempre depois de um processo assim muito longo, você sela a peça. Aqui sem muito mistério, tacando o verniz fosco mesmo da Acrylex, tá bom? Me derrubaram aqui! O verniz fosco da Acrylex. Cuidado para não derrubar a sua peça. E a aplicação é sem acumular muito. Você só vê que ela passa ali aquele verniz ali para cobrir bem, tá? Mas sem muito acúmulo, senão você vai acabar manchando a própria peça com uma quantidade excessiva de verniz, tá? Agora a cabeça na frente e finalizando as partes vermelhas dele na parte de trás, porque eu não conseguiria não tocar no vermelho que eu já pintei, então eu selo aquele vermelho para eu poder tocar nele, né? Para poder pintar a outra parte. Voltando com o verniz, com muito cuidado para não derrubar ele, olha, eu queria cair de novo. Agora a parte preta, eu achei que ia ser molezinha, mas foi a parte mais difícil, uma das partes mais difíceis que eu já fiz em personagem. Ele tem a marcação, isso ajudou muito. Então eu peguei essa canetinha, que ela vai entrar no vão ali, no vão do personagem, e eu vou conseguir demarcar bem. Tá vendo que ela bem, e ela não sai com a água, tá? Tem que ser uma canetinha dessa que não sai com a água. Eu vou deixar o link dessa aí da AliExpress para vocês darem uma olhada. E é isso, meu. Vou passando ela até não dizer, até dizer chega, a mão chega, ficou doendo de tanto que eu passei. Tem hora que eu tentei passar agora no pincel para ver se fosse mais fácil, né? Só que esse pincelzinho ele é bom para detalhe assim de olho, porque o risquinho que ele fez um mini risco e já acabou a tinta nele. A tinta dele já acabou. Então, cada pincel tem a sua utilidade. Ele não é bom para fazer linhas, ele é ótimo para fazer detalhamento de olho. Para fazer um olhozinho ele é perfeito. Agora para detalhar essas linhas assim, ele não é muito bom, porque toda hora eu tenho que ir passando. Aí eu pego um outro pincel, que ele é pelo de Marta, ele tem as cerdas maiores, acumula mais tintas e consegue fazer um risco durante um longo, né? Como eu posso falar? Um risco maior. Só que a caneta se mostra muito mais eficaz. Óbvio que eu usei o pincel em parte que a caneta não entra. Mas aonde a canetinha entra, foi ela o tempo todo. O tempo todo. Tentei misturas de tinta, tentei várias misturas, mas só essa da canetinha que salvou. Agora eu vou fazendo o detalhamento das partes pretas, né? Ali do peito, faço do olho, né? Na ponta do olho ele tem um detalhamento preto. Detalhamento do olho e do peito feito, eu venho com o branco. O branco, sim, sem muito mistério, é mais o cuidado para não borrar a parte preta do olho. Caso você borre, aí você vem com o preto, tranquilo, vai para cobrir, tá? Usa a lentezinha de aumento para você ter um controle maior do risco que você está fazendo, que você olhando a olho nu, você tem uma noção, mas quando você bota a lunetinha ali, a lupinha de aumento, fica bem melhor. Agora vamos para a iluminação da parte vermelha. Quer iluminar? Mistura com amarelinho, tá bom? Usa aquele pincelzinho de dry brush, que é geralmente o que tem umas cerdas longas. Eu vou usar esse que tem umas cerdas longas, só que ele é curtinho. Para quê? Para que eu faça em pontos determinados onde eu quero. E não vai borrar o preto.
O preto ele não vai ficar claro. Ainda mais que ele tá profundo, né? Ele tem uma fundura ali na parte do preto. E esse vermelhinho dry brushzinho, ele não vai afetar esse preto, não vai afetar mesmo. Agora, para a parte azul, eu comprei esse giz pastel seco aí colorido. Eu vou tentar fazer a aplicação desse giz pastel seco para fazer a iluminação, que é a primeira vez que eu vou utilizar ele em uma peça. Então, já que eu tenho um azul ali, né, vou pegar o azul escuro. Aplico, vou aplicando, raspo mais ele, mais forte, raspo com a unha para soltar um pouco de farelo dele, né, porque ele pinta com aquele farelo. E vou passando, e nada no negócio pintar, nada no negócio dar uma coloração, Cara, há um tempo atrás eu falei de um giz pastel seco, assim, acho que era tons de cinza, tons de marrom. É perfeito aquele giz pastel. Eu acho que esse aqui não tem um pigmento muito bom, essa marca. Pode ter uns coloridos aí, ótimo. Tento de novo, Cara, não pinta, o negócio não pinta. Realmente eu não sei se é a marca, e o que eu faço? Eu vou pro bom e velho dry brush. Vou fazer um dry brush com o azul claro puro, certo? Eu fiz toda a base dele com o azul claro misturado com o azul escuro. Então, pego o azul claro puro, faço a iluminação e depois pego o azul escuro e faço o sombreamento, tá? Isso tudo depende do que? Da forma que você passa o pincel. Se eu quero iluminação, eu passo de cima para baixo, foco nas partes altas da peça. Agora, como eu quero sombra, eu vou passando na parte baixa. Utilizo um outro para acabar não dando manchas de azul claro, né, na peça, e vou passando ele na parte de baixo, tá vendo? E quando você for fazer um dry brush, você tem que tirar o excesso do pincel, tá? Porque ele tem que só manchar, ele não pode pintar, ele tem que só dar aquela borrada, e conforme a quantidade de vezes que você vai passando, você vai causando aquele efeito de sombra na peça, tá bom? Ó. Agora você tá vendo que eu tô focando mais nas partes baixas, mais de baixo para cima, porque a parte de cima já tá com a iluminação, certo? Agora novamente, verniz fosco, para selar principalmente esse preto, né, que eu fiz, que foi demorado pra caramba, haja mão, e praticamente ele já tá pronto, tá vendo? O que você faria nele agora? Sabe o que é um tchan? Um belo de um tchan? Você misturar o brilhoso com o fosco. Eu passei um verniz brilhoso no olho dele e agora eu vou adicionar um pouco de verniz brilhoso em alguns detalhes, como se fosse a iluminação, de cima para baixo. Ele vai dar um brilho em algumas partes do personagem que vai ser como se fosse uma iluminação mesmo. Tá vendo ali? Dá outra cara para o personagem. Ele tá num fosco embaixo com um brilhoso em cima. Então você tem uma diferença assim na hora que o teu olho vê, que dá aquele brilho, né? Agora vamos fazer a base. A base não tem muito mistério, ela tem tijolinhos, partes metálicas e partes de concreto, certo? Então o tijolinho eu passo vermelho com alguns amarelos, e agora eu tô vindo com um wash preto direto da aerógrafo. Para quê? Para escurecer. E essas duas tintas que eu vou usar para fazer tanto a pedra quanto o ferro, tá? Agora eu tô vindo um dry brush com a tinta de pedra da Vallejo. Posso usar? Pode. Mistura um branco com preto da Acrylex que você consegue esse tom aí. Como eu já tenho ele pronto, então eu acabo utilizando. Esse Gunmetal, você pode pegar um preto misturado com o metálico, cor metálica, né, da Acrylex. Você vai também conseguir um tom parecido com esse, tá bom? Agora, ai meu Deus, caiu muita tinta ali. Jesus, mano. Às vezes quando tu sacode, tu vai apertar, a tinta sai que nem uma danada. Aí, agora para fazer uma sujeirinha, o que você faz? Você faz com uma esponja. Pode ser esponja de cozinha. Pega uma esponjinha de cozinha ali, dá umas batidinhas embaixo, onde você... aleatórias, né? Batidinhas aleatórias para fazer sujeira de terra. Em cima, ele... tá vendo que tá bem asfalto, né? Como se fosse concretinho. Então, tá vendo? Deixa aquele... eu recolocando a tinta. Pô, qual é, mano? Jogar tinta fora assim de desperdício é sacanagem. Agora com o laranja, que também tava querendo ser desperdiçado, só que eu já peguei direto da fonte, você faz ferrugem e também dá um realce na sujeira, tá bom? Laranja é muito bom para fazer ferrugem, direto da esponjinha. Você faz uma ferrugem assim, bate um pouquinho
pode bater também na pedra. Ah, a pedra tá com ferrugem. Não, pode ser um tonzinho de sujeira ali. Tem sujeira de vários tipos de sujeiras. É só para dar aquela sujada na peça e ela não parecer tão limpinha. Você tem que deixar ela com cara de prédio de Nova York, tá bom? E assim, agora tem uma partezinha dela ali que ela tem um pouco de cimento mal aplicado, né? Aí eu coloco ali, passo um pouco daquele cimento como se fosse um dry brush, sujando, né? Sujando mesmo. Toda essa parte de cimento, tijolo, você faz sujando, né? Não é tão delicado não, pode ser bem grosseiro. Agora com outro wash preto direto na aerógrafo, vou fazendo mais sombras nele, tá vendo que ele já tá com uma cara de mais escura, e eu vou fazer um wash direto nos ressaltos ali nos vão, né, do tijolo, e tirando o excesso de cima com o dedo mesmo, porque eu não quero que fique escuro, eu quero que fique escuro só entre os tijolos, tá vendo? Assim você vai deixando aquela parte do tijolo mais suja, mais envelhecido, tá vendo? E o wash é a tinta preta com bastante água ou bastante diluente, porque aí você não vai pintar, você vai manchar de preto aonde você quer, tá bom? E a gente tá chegando pro final, só tô acrescentando um pouquinho mais de sujeira. Chegando pro final. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários. O que eu tô aplicando ali é mais sujeirinha, não tem muito mistério. Você não pode fazer uma coisa muito limpinha. Vai sujando, vai jogando wash. Essa maquininha eu uso aí para secar, tá? Para acelerar a secagem. E na base é a mesma coisa. Aplica um verniz fosco e vem com verniz brilhante em algumas partes, tá bom? Então, só dry brush, nada demais. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha curtido. Se gostou, deixa o like, compartilha, comenta aí alguma dúvida ou se gostou do vídeo. Valeu, a gente se encontra na próxima. Valeu, gente, até a próxima. Fui!